Capítulo 16. O novo seguidor. A sala de recepção azul, assim chamada devido ao seu teto abobadado, pintado para exibir o céu e as nuvens brancas e seus ladrilhos azuis, era a menor sala de recepção do palácio, com menos de 8 metros quadrados. As janelas em arco que compunham a parede oposta, com vista para um pátio e ainda cheia de caixilhas de vidro contra o tempo primaveril, davam uma boa luz, mesmo com a chuva que caía lá fora. Mas apesar de duas grandes lareiras com cornijas de mármore esculpido, uma cornija de leões de gesso e um par de tapeçarias com o leão branco que ladeava as portas, uma delegação de mercadores de Kemeny teria se sentido insultada ao ser recebida na sala azul. Uma delegação de banqueiros, lívida. Provavelmente foi por isso que a Sra. Harford colocou os mercenários lá, embora eles não soubessem que estavam sendo insultados. Ela mesma estava presente, supervisionando o par de jovens empregadas de Libré que mantinham as taças cheias de vinho cheias de jarras de prata alta em uma bandeja em cima de um aparador entalhado. Mas ela tinha a pasta de couro em relevo usada para carregar seus relatórios pressionados em seu peito, como se estivesse antecipando os mercenários sendo dispensados rapidamente. Hal e Nori, os tufos do cabelo branco atrás das orelhas, como sempre, parecendo penas, estava parado em um canto, também com sua pasta de couro apertada contra o peito estreito. Seus relatórios eram um acessório diário, e raramente havia muito neles para animar o coração ultimamente. Muito pelo contrário. Avisados pelas duplas de guardas que haviam verificado a sala à frente, todos estavam de pé quando Elaine entrou com outra dupla atrás dela. Dany Colford, encarregada das guardas que substituíram Devore e as outras, simplesmente ignorou sua ordem para que todos permanecessem do lado de fora. Ignorou ela. Ela supôs que elas faziam um bom show, gabando-se com orgulho, mas ela não conseguia parar de ranger os dentes. Cariane e Sareita, formais em seus chales franjados, curvaram levemente a cabeça em respeito, mas Melar tirou o chapéu emplumado com uma reverência floreada, uma das mãos pousadas sobre a faixa rendada que atravessava o peitoral florido. Os 6 nós dourados soldados naquele peitoral, 3 em cada ombro, a irritavam, embora ela os tivesse deixado passar até agora. Seu rosto de machado ofereceu a ela um sorriso que era muito caloroso também, mas então, por mais fria que ela fosse para ele pensava que tinha alguma chance com ela, porque ela não havia negado o boato de que seus bebês eram dele. Suas razões para não contestar aquela história imunda haviam mudado. Ela não precisava mais proteger seus bebês, os bebês de Randy, mas deixou para lá. Dando tempo ao homem, ele trançaria uma corda para o próprio pescoço. E se ele não conseguisse, ela trançaria uma para ele. Os mercenários, todos bem na meia-idade, estavam apenas um segundo atrás de Melar, embora não tão elaborados em suas cortesias. Evard Corduin, um andoriano alto de queixo quadrado, usava um grande rubi na orelha esquerda, e Aldred Gomaizen, baixo e esguio, à frente da cabeça raspada, tinha listras horizontais de vermelho, verde e azul, cobrindo metade do peito, mais do que parecia ter direito em sua terra natal, Cairhien. Rafin Bakuvum, grisalho, estava enfeitado com uma grossa argola de ouro na orelha esquerda e um anel de joias em cada dedo. O Domanês era muito forte, mas a maneira como se movia mostrava músculos sólidos sob a gordura. Você não tem deveres, Capitão Melar? Elaine disse friamente, pegando uma das poucas cadeiras da sala. Havia apenas 5, braços e costas altas, simplesmente esculpidas, com vinhas e folhas e sem sequer um toque de dourado. Colocando-se em uma fileira bem espaçada na frente das janelas, as cadeiras colocavam a luz atrás de quem se sentava nelas. Era um dia claro. Aqueles que receberam uma audiência aqui estreitavam os olhos no clarão. Infelizmente, essa vantagem foi perdida hoje. As 2 guardas tomaram posições atrás dela e de cada lado, cada uma com a mão apoiada no punho da espada, observando os mercenários com expressões ferozes,
que fizeram Bakuvum sorrir e Gomaizen esfregar o queixo para esconder um sorriso malicioso. As mulheres não deram sinal de estarem ofendidas. Elas sabiam o motivo de seus uniformes. Elaine sabia que elas apagariam qualquer sorriso muito rapidamente se precisassem sacar suas lâminas. Meu primeiro dever, acima de tudo, é protegê-la, milady. Desembainhando a espada, Melar olhou para os mercenários como se esperasse que eles atacassem, ou talvez a ele. Gomaizen parecia amargamente divertido e Bakuvum riu alto. Todos os 3 homens tinham bainhas vazias. Corwin, um par nas costas. Nenhum mercenário podia entrar no palácio carregando uma adaga. Eu sei que você tem outros deveres, ela disse calmamente. Porque eu os atribuí a você, capitão. Treinar os homens que trouxe do campo. Você não está gastando tanto tempo com eles quanto eu esperava. Tem uma companhia de homens para treinar, capitão. Uma companhia de velhos e meninos, e certamente suficiente para ocupar suas horas. Ele gastava pouco com suas guarda-costas, apesar de comandá-las. Isso era bom, na verdade. Ele gostava de beliscar traseiros. Eu sugiro que você cuide deles. Agora. A raiva brilhou no rosto estreito de Melar. Ele realmente estremeceu, mas se controlou instantaneamente. Foi tudo tão rápido que ela poderia ter imaginado. Mas ela sabia que não. Como ordenar, milady? Ele disse suavemente. Seu sorriso também tinha uma suavidade oleosa. Minha honra é servi-la bem. Com outra reverência extravagante, ele se dirigiu para a porta, tão perto de se pavonear que não fazia diferença. Pouco poderia prejudicar o comportamento de Doelin Melar por muito tempo. Bakuvum riu novamente, jogando a cabeça para trás. O homem usa tanta renda agora, juro. Continuo esperando que ele se ofereça para nos ensinar a dançar, e agora ele dança. O Cairrieno riu também, um som desagradável e gutural. As costas de Melar se enrijeceram e seu passo hesitou. Depois se acelerou tanto que ele esbarrou em Biche na porta. Ele se apressou sem parar para pedir perdão e ela franziu a testa para ele. O vínculo carregava raiva, que foi rapidamente suprimida, e impaciência que não foi, antes de fechar a porta atrás dela e se mover para ficar ao lado do assento de Elaine com uma mão apoiada no encosto da cadeira. Sua trança grossa não estava tão arrumada como de costume, depois de ter sido desfeita para secar, mas o uniforme da capitã-general combinava com ela. Mais alta que Gomaizen em suas botas de salto alto, Bicht tinha uma presença dominante quando queria. Os mercenários ofereceram-lhe pequenas reverências, respeitosas, mas não deferentes. Quaisquer que fossem as dúvidas sobre ela que eles pudessem ter no início, poucos que a viram usar seu arco ou se expor ao inimigo tinham alguma remanescente. Você fala como se conhecesse o capitão Melar, capitão Bakuvum. Elaine colocou apenas uma pitada de pergunta nisso, mas manteve seu tom casual. Bicht estava tentando projetar confiança ao longo do vínculo para igualar sua expressão, mas a cautela e a preocupação continuavam se intrometendo. E o cansaço sempre presente. Elaine apertou a mandíbula para lutar contra um bocejo. Bicht precisava descansar um pouco. Eu vi 1 ou 2 vezes antes, milady, respondeu Domanês com cautela. Não mais que 3 vezes, no máximo, eu diria. Sim, não mais do que isso. Ele inclinou a cabeça, olhando-a quase de lado. Você sabe que ele seguiu meu comércio no passado? Ele não tentou esconder o fato, capitão, disse ela como se estivesse cansada do assunto. Se ele tivesse deixado escapar algo interessante, ela poderia ter providenciado para interrogá-lo sozinha. Mas insistir não valia o risco de Melar descobrir que perguntas estavam sendo feitas. Ele poderia correr, então, antes que ela pudesse descobrir o que queria saber. Nós realmente precisamos das Aes Sedai, milady? Perguntou Bakuvum. As outras Aes Sedai, ele acrescentou, olhando para o anel da grande serpente. Ele estendeu sua taça de prata e 2 empregadas correram para enchê-la.
Ambas eram mulheres bonitas, talvez não as melhores escolhas, mas Rene não tinha muito por onde escolher. A maioria das empregadas era jovens ou envelhecidas e não tão ágeis como antes. Tudo o que elas fizeram durante o tempo todo em que estivemos aqui foi tentar nos impressionar com o poder e o alcance da Torre Branca. Respeito as Aes Sedai tanto quanto qualquer homem, sim, de fato. Mas se você me perdoar, fica cansativo quando elas tentam intimidar um homem. Juro que sim, milady. Um homem sábio sempre admira a torre, Sarita disse calmamente, movendo seu chale de franjas marrons, talvez para chamar a atenção para ele. Seu rosto escuro e quadrado ainda não tinha aparência sem idade, e ela admitia ansiar por isso. Só os tolos não conseguem admirar a torre, disse Cariane nos calcanhares de Sarita. A mulher é volumosa, com ombros largos como a maioria dos homens. A verde não precisava de gestos. Seu rosto acobreado proclamava o que ela era para qualquer um que soubesse o que procurar, tanto quanto o anel em seu dedo indicador direito. A palavra que ouço, Gomaisen disse sombriamente, é que Tarvalon está sitiada. Ouvi dizer que a Torre Branca está dividida com duas Amerlins. Eu até ouvi que a própria torre é mantida pela Aja Negra. Um homem corajoso para mencionar esse boato para a Aes Sedai, mas ele ainda se encolheu ao dizer isso. Piscou e seguiu em frente. A quem você quer que tenhamos admiração? Não acredite em tudo que você ouve, Capitão Gomaisen. A voz de Sarita era serena. Uma mulher afirmando um fato indiscutível. A verdade tem mais nuances do que você imagina, e a distância muitas vezes distorce a verdade em algo muito diferente dos fatos. Mentiras sobre as irmãs, amigas das trevas, são perigosas de se repetir, no entanto. O que é melhor acreditar, acrescentou Cariane com a mesma calma, é que a Torre Branca é a Torre Branca, agora e sempre. E você está diante de 3 Aes Sedai. Você deveria ter cuidado com suas palavras, capitão. Gomaisen esfregou as costas da mão na boca, mas seus olhos escuros eram desafiadores. Um desafio caçado. Estou apenas dizendo que pode ser ouvido em qualquer rua, ele murmurou. Estamos aqui para falar da Torre Branca? Corduin disse carrancudo. Ele esvaziou a taça de vinho antes de continuar, como se essa conversa o deixasse inquieto. Quanto ele já havia consumido? Ele parecia um pouco instável em seus pés, e havia um toque de calúnia em suas palavras. A torre fica a centenas de quilômetros daqui, e o que acontece não é da nossa conta. Verdade, amigo, disse Bakuvon. Verdade. Nosso negócio é espadas, espadas e sangue. O que, milady? Nos leva à questão sórdida de... Ele balançou os dedos grossos e cheios de pedras preciosas. Ouro. Todos os dias perdemos homens, dia após dia sem fim à vista, e há muitos poucos substitutos adequados para serem encontrados na cidade. Nenhum que eu encontrei, Corbin murmurou, olhando para a jovem empregada enchendo sua xícara. Ela corou ao seu escrutínio e terminou sua tarefa rapidamente, derramando vinho no piso e fazendo a senhora Harford franzir a testa. Aqueles poderiam ter sido encontrados, estão todos se inscrevendo para a guarda da rainha. Isso era verdade. As inscrições pareciam aumentar a cada dia. Os guardas da rainha seriam uma força formidável, eventualmente. Infelizmente, a grande maioria desses homens estava há meses de ser capaz de manejar uma espada sem se esfaquear no pé, e ainda mais ser útil em batalha. É como você diz, amigo, Bakuvum murmurou. Como você diz. Ele dirigiu um sorriso largo para Elaine. Talvez ele quisesse parecer amigável ou talvez razoável, mas ela se lembrou de um homem tentando lhe vender um porco em um saco. Mesmo depois que terminarmos aqui, encontrar novos homens não será fácil, milady. Homens adequados não são encontrados sobre folhas de repolho, não. Não são. Menos homens significa menos moedas para as nossas próximas contratações. Um fato inescapável do mundo.
Achamos que é justo que recebamos uma compensação. A raiva surgiu em Elaine. Eles pensaram que ela estava desesperada para segurá-los. Era o que eles pensavam. Pior, eles estavam certos. Esses 3 homens representavam mais de 1000 entre eles. Mesmo com o que Guibon lhe trouxera, seria uma perda dolorosa. Especialmente se começasse a fazer outros mercenários a pensar que a causa dela estava perdida. Os mercenários não gostavam de estar do lado perdedor. Eles correriam como ratos fugindo do fogo para evitar isso. Sua raiva aumentou, mas ela segurou as rédeas por um fio de cabelo. Não conseguiu esconder o desprezo de sua voz, no entanto. Você achou que não sofreria baixas? Esperava montar guarda e pegar o ouro, por isso, sem desnudar suas espadas? Você assinou por essa quantia de ouro todos os dias, acrescentou Bird. Ela não disse quanto por cada companhia havia negociado seu próprio acordo. A última coisa que elas precisavam era que as companhias mercenárias ficassem com ciúme uma das outras. Do jeito que estava, parecia que metade das brigas de salão comunal que os guardas separavam eram entre os homens de companhias diferentes. Uma quantia fixa, para dizer de forma cruel, quanto mais homens você perder, maior será seu lucro. Ah, capitão general, disse o homem corpulento suavemente. Mas você esquece o dinheiro da morte que deve ser pago às viúvas e órfãos. Comaisin fez um ruído engasgado e Corne olhou para Bakuvum, incrédulo. Então tentou cobrir o engasgo, esvaziando sua taça de vinho novamente. Helene tremeu. Suas mãos se fecharam em punhos nos braços da cadeira. Ela não cederia à raiva. Não cederia. Eu pretendo mantê-los em seus acordos, disse ela friamente. Bem, pelo menos ela não estava furiosa. Vocês serão pagos pelo que assinaram, incluindo o ouro da vitória usual depois que ganhar o trono, mas nem um centavo a mais. Se vocês tentarem recuar, vou assumir que vocês estão virando a casaca e indo para Arimila. Nesse caso, vou prender vocês e suas companhias e colocá-los do lado de fora dos portões sem espadas ou cavalos. A serva enchendo a taça de vinho de Godwin, mais uma vez de repente gritou e dançou para longe dele, esfregando seu quadril. A raiva que Helene estava reprimindo se tornou incandescente. E se um de vocês se atrever a acariciar uma de minhas mulheres, quem fizer isso, junto com sua companhia, será eliminado sem espadas, cavalos ou botas. Fui clara? Muito clara, milady. A voz de Bakuvum tinha um frio distinto e sua boca estava apertada. Muito clara mesmo. E agora, já que nossa discussão parece concluída, podemos nos retirar? Pensem com cuidado, Sarita disse de repente. A Torre Branca escolherá ver uma Aes Sedai no trono do leão, ou uma tola como Arimila Marne. Contem as Aes Sedai neste palácio, acrescentou Cariane. Contem as Aes Sedai dentro de Kemlin. Não há nenhuma nos acampamentos de Arimila. Contem e decidam onde está o favor da Torre Branca. Contem, disse Sarita. E lembre-se que o desagrado da Torre Branca pode ser fatal. Era muito menos difícil acreditar que uma delas fosse da Aja Negra, mas devia ser. A menos que fosse Merilile, é claro. Elaine esperava que não fosse. Ela gostava de Merilile, mas também gostava de Cariane e Sareta. Não tanto quanto gostava de Merilile, mas ainda assim gostava. De qualquer forma, uma mulher que ela gostava era uma amiga das trevas, e já sob pena de morte. Quando os mercenários partiram, fazendo suas cortesias apressadamente, e a senhora Harford despediu as criadas com os restos do vinho, Elaine se recostou na cadeira e suspirou. Eu lidei muito mal com isso, não é? Mercenários requerem uma mão forte nas rédeas, Bridget respondeu, mas havia dúvidas no vínculo. Dúvida e preocupação. Se me permite, milady, disse Nori com sua voz seca. Não vejo mais nada que você pudesse ter feito.
A brandura só os encorajaria a fazer mais exigências. Ele estava tão quieto que Elaine quase esqueceu que ele estava lá. Piscando para o mundo, ele parecia um pássaro pernalta, se perguntando para onde a água tinha ido. Em contraste com a limpeza da Sra. Harford, manchas de tinta marcavam seu tabardo e seus dedos. Ela olhou para a pasta de couro em suas mãos com desgosto distinto. Você pode nos deixar, por favor, Sareita, Cariane? Ela disse. Elas hesitaram um pouco, mas não havia nada que pudessem fazer a não ser abaixar a cabeça e deslizar para fora da sala como os cisnes. E vocês duas também, ela acrescentou por cima do ombro para as guardas. Elas nem se contorceram. Fora! Bridget estalou com um movimento de cabeça que fez sua trança balançar. Agora! Ah, o par pulou para ela. Elas pularam. Elas se dirigiram para as portas tão rápido que poderiam muito bem ter trotado. Elaine fez uma careta quando a porta se fechou atrás dela. Que me queime. Não quero ouvir nenhuma notícia ruim. Não hoje. Não quero saber quanto da comida trazida de Ilha e Tiar já está estragada quando chega. Não quero ouvir falar de incêndio criminoso ou farinha preta com gorgulhos, ou esgoto criando ratos mais rápido do que eles podem ser mortos, ou moscas tão grossas que se pensaria que Kemlin é um estábulo imundo. Quero ouvir boas notícias para variar. Tia Kame, ela parecia petulante. Verdade seja dita, ela se sentia petulante. Ah, como aquilo foi agradável. Ela estava tentando ganhar um trono e se comportando como uma criança no berçário. Mestre Norris e Sra. Harford trocaram olhares, o que só piorou as coisas. Ele acariciou sua pasta com um suspiro de arrependimento. O homem gostava de falar seus números, mesmo quando eram terríveis. Pelo menos eles já não hesitavam em dar seus relatórios com companhia. Bem, não muito. Com os ciúmes de suas próprias responsabilidades, cada um desconfiava do que o outro se desviava e rapidamente apontava onde algum limite imaginado havia sido ultrapassado. Ainda assim, eles conseguiam administrar o palácio e a cidade com eficiência, com poucos nós dos dedos. Temos privacidade, milady? Rini perguntou. Helene respirou fundo e realizou os exercícios de iniciante que pareciam não ter nenhum efeito calmante. Então tentou abraçar a fonte. Para sua surpresa, Saidar veio até ela facilmente, enchendo-a com a doçura da vida e alegria, e acalmando seus humores também. Sempre era assim. Raiva ou tristeza, ou apenas estar grávida, podia interferir em abraçar o poder em primeiro lugar, mas uma vez que a preenchia, suas emoções paravam de saltar. Habilmente, ela teceu fogo e ar, exatamente assim, com traços de água, mas quando terminou, ela não soltou a fonte. A sensação de ser preenchida com o poder era maravilhosa, mas não muito mais do que saber que ela não iria querer chorar sem motivo ou gritar por pouco no momento seguinte. Afinal, ela não era tola o suficiente para canalizar muito profundamente. Temos privacidade, disse ela. Saidar tocou sua proteção e se foi. Alguém tentou ouvir. Não era a primeira vez que isso acontecia. Com tantas mulheres no que poderiam canalizar reunidas no palácio, teria sido surpreendente se ninguém tentasse bisbilhotar. Mas ela gostaria de saber como rastrear quem estava fazendo essas tentativas. Do jeito que era, ela mal se atrevia a dizer qualquer coisa substancial, sem uma proteção no lugar. Então eu tenho uma boa notícia, disse a senhora Harford, movendo sua pasta, mas sem abri-la. De John Skerritt. O espião tinha sido muito assíduo em levar seus relatórios, aprovados de antemão por Rini, para Arimila e trazer de volta o que podia descobrir dos acampamentos fora da cidade. Ele estava a serviço de Nayan Arão, mas Nayan, apoiando a afirmação de Arimila, certamente compartilharia os relatórios de Skerritt com Arimila. Infelizmente, o que ele conseguiu descobrir até então não foi muito útil. Ele disse que Arimila e os grãos lords
que a apoiam pretendem ser o primeiro grupo a entrar em Kemen. Ela se gaba disso constantemente, ao que parece. Elaine suspirou. Arimila e os outros permaneciam juntos, movendo-se de acampamento em acampamento de acordo com nenhum padrão que ela pudesse ver, e por algum tempo, com grande esforço, foi feito para tentar saber onde eles estariam antes da hora. Uma questão simples, então, era enviar soldados através de um portal para capturar todos eles de uma vez e decapitar sua oposição. Tão simples como essas coisas poderiam ser de qualquer maneira. Homens morreriam na melhor das circunstâncias. Alguns dos grãos tronos poderiam escapar, mas se ao menos a própria Erimila pudesse ser capturada, isso acabaria. Helene e Nayan renunciariam publicamente às suas próprias reivindicações, o que era irreversível. Esse par poderia continuar apoiando Arimila se permanecessem livres. Eles se amarraram firmemente a ela. Mas com Arimila na mão, tudo o que Helene realmente teria que enfrentar era ganhar o apoio de pelo menos mais 4 das grandes casas. Como se fosse fácil. Até agora, os esforços nessa direção se mostraram inúteis. Talvez hoje traria boas notícias nesse quesito, no entanto. Mas esta notícia foi inútil. Se Arimila e os outros estivessem entrando em Kemlin, isso significaria que a cidade estava à beira da queda. Pior ainda, se Arimila estava se gabando de que ela devia acreditar que isso aconteceria em breve. A mulher era uma tola em muitos aspectos, mas seria um erro subestimá-la completamente. Ela não tinha levado sua investigação tão longe por ser uma tola absoluta. Esta é sua boa notícia? Disse Birgit. Ela também viu as implicações. Uma dica de quando pode ajudar. Rini estendeu suas mãos. Arimira deu a Skeleton uma coroa de ouro com suas próprias mãos uma vez, milady. Ela me entregou como prova de que está mudando. Ele me entregou como prova de que está mudando. Seus lábios se comprimiram por um momento. Skeleton se salvara do enforcamento, mas nunca recuperaria a confiança. Essa é a única vez que o homem esteve a 10 passos dela. Ele tem que seguir o que pode se pegar fofocando com outros homens. Ela hesitou. Ele está com muito medo, milady. Os homens desses acampamentos têm certeza de que tomarão a cidade em questão de dias. Tem medo de que vire o casaco pela terceira vez? Elane perguntou baixinho. Não havia nada a dizer sobre o assunto. Não, milady. Se Nayan ou Arimila souberem o que ele fez, é um homem morto e sabe disso. Mas ele tem medo que se a cidade cair, eles vão descobrir. Acho que ele pode fugir em breve. Helena sentiu sombriamente. Os mercenários não eram os únicos ratos a fugir do fogo. Você tem alguma boa notícia, mestre Norre? O primeiro escriturário estava parado em silêncio, manuseando sua pasta de couro com relevo e tentando parecer que não estava ouvindo Rini. Acho que posso ter algo melhor que a Sra. Harford, milady. Poderia haver um toque de triunfo em seu sorriso. Ultimamente era raro ele ter notícias melhores do que ela. Tem um homem que acredito que possa poder seguir Melar com sucesso. Posso mandar trazê-lo? Agora, isso era uma excelente notícia. 5 homens morreram tentando seguir Doelin Melar quando ele saía para a cidade à noite, e a coincidência parecia forçada. Da primeira vez, parecia que o sujeito entrou em conflito com o bandido, e ela não pensou em nada além de pagar uma pensão à viúva do homem. Os guardas conseguiram manter o crime sob algum controle, exceto incêndios criminosos, pelo menos. Mas os ladrões usavam a escuridão como uma capa para se esconder. Os outros 4 pareciam a mesma coisa. Mortos com um único golpe de faca, suas bolsas esvaziadas, mas por mais perigosas que fossem as ruas à noite, a coincidência dificilmente parecia crível. Quando ela assentiu, o velho esguio correu para as portas e abriu uma para colocar a cabeça para fora. Ela não conseguiu ouvir o que ele disse. A proteção funcionava nos 2 sentidos. Mas em poucos minutos, um guarda corpulento entrou empurrando à sua frente um homem arrastando os pés com grilhões nos pulsos e tornozelos. Tudo sobre o prisioneiro parecia mediano.
Não era gordo nem magro, alto nem baixo. Seu cabelo era castanho, de nenhum tom particular que ela pudesse nomear, e seus olhos também. Nenhuma afeição se destacava. Suas roupas eram igualmente banais, um casaco marrom simples e calções nem da melhor lã nem da pior. Um tanto amarrotado e começando a mostrar sujeira. Um cinto levemente gravado com uma fivela de metal simples que poderia ter 10.000 iguais em Cameron. Em suma, ele era eminentemente esquecível. Bicht fez sinal à guarda para parar o sujeito bem perto das cadeiras e disse-lhe para esperar do lado de fora. Um homem confiável, disse Norrie, observando a guarda sair. A Free Hansard. Ele serviu sua mãe fielmente, sabe como manter a boca fechada. Correntes, disse Elaine. Este é Samuel Hark, milady, disse Norrie, olhando para o homem com um tipo de curiosidade que ele poderia ter mostrado em relação ao animal desconhecido de formato estranho. Um batedor de carteiras extraordinariamente bem-sucedido. Os guardas só o pegaram porque outro rufião virou a casaca contra ele, como se diz nas ruas, esperando diminuir sua própria sentença por um terceiro delito de assalto à mão forte. Um ladrão estaria ansioso por isso. Não só o açoitamento era mais longo, a marca de ladrão marcada em sua testa seria muito mais difícil de disfarçar ou de esconder do que a marca em seu polegar para sua segunda ofensa. Qualquer um que tenha conseguido evitar ser pego por tanto tempo, igual ao Mestre Hark, é capaz de realizar a tarefa que tenho em mente para ele. Eu sou inocente, sou, milady. Hark franziu a testa e as correntes de ferro de seus grilhões tinintando, e deu um sorriso insinuante. Ele falou muito rápido. É tudo mentira e casualidade, é sim. Eu sou um bom homem da rainha, sou. Usei as coisas da sua mãe nos tumultos, milady. Não que eu tenha participado do tumulto, entende? Sou escriturário quando tenho trabalho, no qual estou de folga no momento. Mas eu usei as cores dela no meu chapéu para todos verem, eu usei. O vínculo estava cheio de ceticismo de Bridget. Os aposentos do mestre Hark continham baús cheios de carteiras bem cortadas, continuou o primeiro escriturário. Há milhares dela, milady. Literalmente milhares. Suponho que ele possa se arrepender de manter troféus. A maioria dos batedores de carteira tem bom senso suficiente para se livrar da carteira o mais rápido possível. Eu as pego quando vejo uma, eu pego, milady. Hark estendeu as mãos até onde suas correntes permitiam e deu de ombros. A própria imagem da inocência ferida. Talvez tenha sido uma tolice, mas nunca vi nenhum mal. Apenas um tipo de diversão inofensiva, milady. A senhora Harford fungou alto, desaprovação clara em seu rosto. Hark conseguiu parecer ainda mais magoada. Seus quartos também continham moedas de valor de mais de 120 coroas de ouro, escondidas sob as tábuas do assoalho, em cubículos nas paredes, nas vigas, em todos os lugares. Sua desculpa para isso, Norrie levantou a voz quando Hark abriu a boca novamente, é que ele desconfia de banqueiros. Ele afirma que o dinheiro é uma herança de uma tia idosa em Quatro Reis. Eu mesmo duvido muito que os magistrados de Quatro Reis tenham registrado tal herança. O magistrado que julga seu caso diz que pareceu surpreso ao saber que suas heranças são registradas. De fato, o sorriso de Hark desapareceu um pouco ao ser lembrado. Ele disse que trabalhou para Wilbin Saenz, um comerciante, até a morte de Saenz há 4 meses. Mas a filha do mestre Saenz mantém o negócio, e nem ela, nem nenhum outro dos escriturários se lembra de Samuel Hark. Eles odeiam, milady, disse Hark em uma voz mal-humorada. Suas mãos agarraram a corrente entre elas em punhos. Eu estava juntando prova de como eles estavam roubando do bom mestre. Sua própria filha, veja só. Eles queimaram o que eu tinha reunido, me deram uma surra e me jogaram para fora. Elaine deu um tapinha no queixo, pensativa. Um escriturário, você diz. A maioria dos escriturários fala melhor do que você, mestre Hark. Mas vou lhe oferecer uma chance de apresentar provas de sua afirmação.
Você mandaria buscar uma mesa portátil, mestre Norrie? Norrie deu um sorriso fino. Como o homem podia fazer um sorriso parecer seco? Não há necessidade, milady. O magistrado do caso teve a mesma ideia. Pela primeira vez que ela já tinha visto, ele pegou uma folha de papel da pasta apertada contra o peito. Ela pensou que as trombetas deveriam soar. O sorriso de Hark desapareceu completamente quando seus olhos seguiram aquela página da mão de Norrie para dela. O olhar era tudo que era necessário. Algumas linhas irregulares cobriam menos da metade da folha, as letras apertadas e desajeitadas. Não mais do que meia dúzia de palavras eram realmente legíveis, e praticamente não eram. Dificilmente a mão de um escriturário, ela murmurou. Devolvendo a página, Norrie. Devolvendo a página a Norrie, ela tentou deixar seu rosto severo. Ela tinha visto sua mãe julgando. Morgause conseguira parecer implacável. Temo, mestre Hark, que você fique sentado em uma cela até que os magistrados de 4 reis possam ser questionados. E logo depois disso você será enforcado. Os lábios de Hark se contorceram e levou a mão à garganta, como se já pudesse sentir o laço. A menos, é claro, que você concorde em seguir um homem para mim. Um homem perigoso que não gosta de ser seguido. Se você puder me dizer para onde ele vai à noite, em vez de enforcá-lo, você será exilado em Baerlon, onde seria aconselhável encontrar uma nova linha de trabalho. O governador será informado de você. De repente, o sorriso de Hark voltou. Claro, milady, sou inocente, mas posso ver como as coisas parecem sombrias contra mim? Posso. Eu seguirei qualquer homem que você quiser. Eu era um homem de sua mãe, eu era. E sou seu homem também. Leal ao que sou, milady. Leal se sofro por isso. Bridget bufou ironicamente. Faça com que o mestre Hark veja o rosto de Melar sem ser visto, Bridget. O homem era imemorável, mas não havia sentido em arriscar. Então solte-o. Hark parecia pronto para dançar com ou sem correntes de ferro. Mas primeiro, está vendo isso, mestre Hark? Ela levantou a mão direita para que ele não pudesse perder o anel da grande serpente. Você pode ter ouvido que eu sou a Aes Sedai. Com o poder de Anela, era simples tecer o espírito. É verdade. O tecido que ela colocou na fivela. A trama que ela colocou na fivela do cinto de Hark, suas botas, seu casaco e calças, era pouco parecido com o vínculo do guardião, embora muito menos complexo. Desapareceria das roupas e botas em algumas semanas, ou meses, na melhor das hipóteses, mas o metal manteria um localizador para sempre. Eu coloquei uma trama em você, mestre Hark. Agora você pode ser encontrado onde quer que esteja. Na verdade, ela só seria capaz de encontrá-lo. Um localizador estava sintonizado com o que eu tecia. Mas não havia razão para dizer isso a ele. Só para ter certeza de que você é realmente leal. O sorriso de Hark parecia congelado no ar. O suor escorria em sua testa. Quando Birch foi até a porta e chamou Hansard, dando-lhe instruções para levar Hark embora e mantê-lo a salvo dos olhares indiscretos, Hark cambaleou e teria caído se o rouco guarda não o tivesse segurado ao sair da sala. Receio ter dado a Melar uma sexta vítima, murmurou Elaine. É difícil, ele dificilmente parece capaz de seguir a sua própria sombra sem tropeçar em suas botas. Não era tanto a morte de Hark que ela lamentava. O homem teria sido enforcado com certeza. Eu quero quem colocou aquele maldito homem em meu palácio. Eu os quero tanto que meus dentes doem. O palácio estava crivado de espiões. Rini descobriu mais de uma dúzia além de Skellet, embora acreditasse que fossem todos eles. Mas quer Melar tivesse sido escalado para espioná-la ou facilitar o sequestro, ele era pior do que os outros. Ele havia feito arranjos para que os homens morressem, ou os havia matado para ganhar seu lugar. Aqueles homens pensaram que iriam matar. Que aqueles homens pensaram que iriam matá-la não fazia diferença. Assassinato era assassinato.
Confia em mim, milady, disse Norrie, colocando um dedo ao lado de seu nariz comprido. Batedores de carteira são ah, furtivos por natureza, mas raramente duram muito. Mais cedo ou mais tarde, eles cortam a carteira de alguém mais rápido do que eles. Alguém que não espera pelos guardas. Ele fez um gesto rápido, como se estivesse esfaqueando alguém. Hark durou pelo menos 20 anos. Várias carteiras em sua ah, coleção eram bordadas com orações de agradecimento pelo fim da Guerra do Zaial. Essas saíram de moda muito rapidamente, se bem me lembro. Beach sentou-se no braço da cadeira ao lado e cruzou o braço sobre os seios. Eu poderia prender Melar, disse ela baixinho, e fazer com que ele fosse interrogado. Você não precisaria de Hark, então. Uma piada de mau gosto, milady, se assim posso dizer. A senhora Harford disse rigidamente, ao mesmo tempo que Mestre Norrie disse. Isso seria contra a lei, milady. Birch ficou de pé, indignação inundando o vínculo. Sangue, malditas cinzas! Sabemos que o homem está tão podre quanto o peixe do mês passado. Não, Elaine suspirou, lutando para não se sentir indignada também. Temos suspeitas, não provas. Aqueles 5 homens podem ter entrado em conflito com bandidos. A lei é bastante clara sobre quando alguém pode ser questionado e as suspeitas não são razão suficiente. São necessárias provas sólidas. Minha mãe costumava dizer: a rainha deve obedecer à lei que ela faz ou não à lei. Não vou começar infringindo a lei. O vínculo carregava algo teimoso. Ela fixou Bridget com um olhar firme. Nem você, compreendeu, Bridget Tarhelio? Nem você. Para sua surpresa, a teimosia durou apenas alguns momentos antes de diminuir para ser substituída por desgosto. Foi apenas uma sugestão, Bridget murmurou fracamente. Elaine estava se perguntando como ela tinha feito isso e como fazer de novo. Às vezes parecia haver dúvida na mente de Bridget sobre qual delas estava no comando. Quando Danny Colford entrou na sala e limpou a garganta para chamar a atenção para si mesma. Um longo porrete cravejado de bronze equilibrava a espada pendurada na cintura da mulher corpulenta, parecendo deslocada. Danny estava melhorando com a espada, mas ainda preferia o porrete que usava para manter a ordem em uma taverna de carroceiros. Um servo veio dizer que Lady Daelin chegou, milady, e estará a seu serviço assim que ela se refrescar. Envie Envia a palavra de Lady Daelin, que ela deve me encontrar na sala dos mapas. Elaine sentiu uma onda de esperança. Finalmente, talvez, ela pudesse ouvir algumas boas notícias.